Bem, ainda que direto do estádio Kleber Andrade, teve uma parada que chamou a atenção de geral e que é... Vamos lá, a gente tem que falar aqui sobre isso, vou falar sobre isso. Deixa o like embaixo, se inscreve aqui no canal, tô aqui no Kleber Andrade tentando gravar. Vou botar isso aqui, fazer assim. Tentando gravar porque o microfone deu problema, mas vamos gravar assim pra ver se não pega o vento. Acho que se pegar vai pegar pouquinho. Vamos lá, cara, é a questão do Thiago Silva. A questão do Thiago Silva, ela é muito simples, porém fica muito complexa por um motivo. Redes sociais, cortes através de redes sociais. Thiago Silva, logo depois do jogo, ele deu uma entrevista, eu vou passar o vídeo completo aqui, tá? Ele deu uma entrevista em que ele foi perguntado sobre o desempenho da equipe após 5 rodadas, se já é preocupante, etc. E aí ele dá uma declaração onde ele deixa muito claro que é injusto vir pra cá pra poder jogar depois com o time adversário treinando 2 meses e o Fluminense tendo que estrear jogador todo jogo e ele, por exemplo, que teve jogador que treinou 40 minutos, que jogou 90, ele mesmo não teve muito tempo de treino também e aí já teve que vir pra cá pra jogar 90 minutos. Então ele tá batendo em quem? Tá batendo na Ferj? Não necessariamente na Ferj. Ele tá batendo nas federações estaduais e quem monta o calendário do futebol brasileiro. Então, ele tá batendo nisso. Aí, ele fala, e o torcedor, na primeira resposta, e o torcedor vai cobrar, e tá certo de cobrar, porque o torcedor não quer saber se pra ele não tem 5 dias de treino, 10 dias de treino, 20 dias de treino. Pra ele, o Fluminense tá entrando em campo jogando mal. E ele fala que jogou mal. Então, ele deixa esse ponto pontuado. A reclamação dele é com a montagem do calendário, que obriga eles a terem que jogar jogos importantes e cruciais. Ele fala do clássico contra o Botafogo, nessa obrigação maluca, porque o torcedor quer sempre ver o Fluminense vencendo. Aí ele é perguntado de novo, mas e as críticas da torcida, etc. E aí ele desabafa mais uma vez falando. Cara, a gente jogou num calor do cacete aqui de tarde. São situações complicadas. E aí, parêntese aqui. Sobre o calor, foi uma ideia do próprio Fluminense, tá? O Fluminense pediu pra mudar o horário do jogo, jogar às 9, quando veio pra Cariacica, o Fluminense solicitou que mudasse pras 4. Não fosse mais às 9, por isso que inverteu o horário e foi às 4 da tarde. Então foi por um desejo do Fluminense, não sei se até por uma questão de público e tal, enfim. Mas, ou por uma questão até de horário de poder ir embora no mesmo dia. Mas a questão do calor aqui necessariamente foi até uma questão de um pedido do Fluminense. Então assim, ele faz várias reclamações direcionadas a quem marca jogo, a quem volta um calendário começando no dia 8, 9 de janeiro. É a esses caras que ele tá batendo. Só que ele fala uma frase no final, do tipo, e aí a gente, lá em Londres, é xingado por torcedor, que tá xingando a gente. E aí isso viraliza no maravilhoso mundo das redes sociais, onde... E aí assim... Eu tenho 6 anos de canal, o histórico tá todo aí. Desculpa, você não vai ver... Eu não preciso, e mesmo se eu precisasse, eu não faria. Porque já, talvez em alguns momentos, já pensei que precisasse e não fiz. Porque eu não vou fazer clickbait aqui pra você. O Thiago... Tá aí na thumb. O Thiago desabafou. Ele desabafou contra quem? Contra a Ferj. Ele desabafou contra quem faz o calendário do futebol brasileiro. Não vou meter um clickbait aqui e querendo dizer que o Thiago Silva criticou, que o torcedor tava criticando. O torcedor pagou caro no ingresso, tem que vaiar e pode fazer o que quiser. E o Thiago Silva sabe disso. E mesmo se ele discordar disso, ele não é burro o suficiente para poder falar isso numa entrevista no momento de um empate. Se jogar contra ele mesmo, ele, o próprio grupo. O Mano Menezes foi pra coletiva para poder reclamar também da mesma coisa. Reclamou também de questão de calendário, do tempo, de não ter férias em dezembro, etc, etc, etc. Então as coisas são muito simples, tá? E tome cuidado com o sensacionalismo, porque não houve crítica do Thiago Silva à torcida. Nesse caso não houve. Pode ter havido em um outro momento, pode ter havido de algum outro jogador. Já houve o elenco do ano passado adorava botar o nós contra eles, que tá todo mundo contra a gente, adorava. E que só o torcedor de verdade. O Thiago Silva não fez isso. Vou botar o vídeo inteiro, você vai ver o vídeo inteiro da declaração do Thiago Silva e logo na sequência eu já vou emendar com uma declaração do Mano Menezes, falando também sobre... Você vai ver que é a mesma coisa que está sendo falada sobre o calendário e depois na sequência já emendo também com uma declaração do Mano Menezes sobre os moleques de Xerém, Isaac e Riquelme, e a calma que a gente tem que ter com eles também. E aí nesse bolo não tá na pergunta do Cauã, Isaac e Riquelme, mas eu boto o Cauã Elias também. Já fez um início do ano passado muito bom, acho que o jogo de hoje foi bem ruim. Aqui agora o Thiago Silva. Thiago, claro que não foi o resultado que vocês queriam, a torcida inclusive cobra agora. 5º jogo do Fluminense na temporada. É para se preocupar? A torcida tem razão de criticar agora? O que você analisa dessa partida de hoje contra o Madureira? Primeiramente que eu acho que está tudo errado.
A gente não pode ter 2 semanas de preparação. Jogar 4 da tarde num sol desse. Os caras estão treinando tem 3 meses. Acho que as pessoas estão pensando muito em outras coisas e estão deixando o espetáculo, que tem que ser espetáculo, ser isso aí. Não é que desculpa. Mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente. Eles têm razão, lógico que tem razão, pagaram ingresso. Isso deixa a gente chateado, porque a gente quer fazer melhor. Só se a gente não tem condição física, é impossível a gente fazer. Impossível. Não adianta fazer o que quiser fazer, que em 10 dias... Porque cada jogo a gente estreia 3, 4, 5. Então a gente já começa o jogo abaixo dos caras. Mas enfim, o Campeonato Carioca é esse. A gente tenta encarar como uma pré-temporada, mas a torcida não. Eles encaram como se fosse o último jogo. Tem que ganhar, a gente sabe que tem que ganhar. Não fizemos por merecer hoje, por isso essa cobrança. E a gente sabe que não fizemos um bom jogo. Mas sem condição física fica quase que impossível a gente fazer alguma coisa boa num jogo 4 horas da tarde. Thiago, antes do jogo, o Mano falou que vocês ainda estavam em pré-temporada, você voltou a bater nessa tecla aqui agora, mas ele também comentou que a vitória traz tranquilidade, como sempre, né? E agora você já tem um clássico pela frente no meio da semana, nesse contexto todo de ainda pré-temporada. Como você está encarando já, pensando... Thiago Silva vai falar agora sobre o clássico da próxima rodada, vai falar um pouco sobre a preparação na pré-temporada ainda para um clássico. Eu acho que esse jogo é o jogo que vai ficar mais igual, né? Apesar de ser clássico, tudo, praticamente se apresentaram no mesmo dia, se não me engano vão estrear os considerados titulares, aí vai ficar um jogo mais igual. Mas aí as pessoas vão falar, e o investimento do Fluminense é o triplo, né? Mais do que o Madureira, enfim. Com razão, mas só que eu volto a bater na tecla, sem condição física, não tem como a gente entregar muita coisa, gente. Impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, que são os jogadores, para fazer um grande espetáculo, até para vocês da televisão, fica um jogo feio. Eu acho que muitos que estão vendo o jogo falam, caraca, esse não é o Fluminense, esse não é o Madureira, porque fica um jogo feio. Campo seco, a bola, o Felipe Luiz já falou ontem, não preciso falar, enfim. Então tudo isso te faz cometer erros que normalmente você não comete. Enfim, aí a gente é obrigado a escutar vai para aquele lugar e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas eu vou continuar tentando, porque eu vim para cá com um propósito e vou procurar cumprir ele até o final. É óbvio que a gente busca equilibrar a parte atlética geral dos jogadores, a disputa é grande, o campeonato é grande, a temporada é grande, temos muito desgaste e para suportar isso a gente equilibra esse fato, tá? Então, acho que a gente vai passar por esse processo como todo mundo está passando, né? É só olhar em volta aí. O início da temporada tem sido muito difícil, principalmente na comparação da questão da preparação das equipes. Eu acho que a gente precisa pensar muito isso na saúde desses jogadores, que tem que se apresentar e jogar em 10 dias, 15 dias. Isso além de ser perigoso, acho que não é justa a disputa, passa a não ser justa. Eu já falei sobre isso, acho que as equipes têm o direito de começar em outubro, começar em novembro. Mas cada um cuida de si. Mas deveria haver um mês de férias de dezembro para todos. Porque isso é ser justo, isso é cuidar da saúde dos atletas que vão enfrentar esses jogadores muito melhor preparados do que ele. Isso pode ocasionar lesões graves aos atletas. A disputa não é igual, a preparação não é igual. Mas isso pertence aos dirigentes, eu acho que é eles que têm que cuidar disso. E eu acho que eu apenas tenho a ideia e defendo aqueles que estão sendo submetidos aí a um enfrentamento que eu não acho justo. Mano. Eu os enxergo como parte do elenco principal, mas com cautela. Porque, na verdade, a gente sabe que eles vão oscilar, que são jovens jogadores, que falta a eles uma maturidade que os outros já têm, falta a eles uma disputa física que os outros têm mais, e eles vão caminhar nesse processo. O que a gente tem feito na maioria dos casos? Colocado eles na parte final do jogo, quando os outros já têm 60, 70 minutos de jogo jogado.
essa questão física, da diferença física, ela fica minimizada. Hoje iniciamos com o Isaac, porque entendíamos que precisávamos de dois meias para jogar. Tiramos um extremo, porque o time estava jogando 4-3-3, o meio-campo ficou vazio de construção. A gente teve um pouco mais hoje, a bola passando pelo meio, sendo rodada de mudança de corredor. Mas é lógico que nós vamos ter a calma necessária com eles, porque são duas joias do clube com muito talento, e a gente quer aproveitar esse talento da melhor maneira possível. É isso então, tá? Deixa o like aqui embaixo. Tô indo embora aqui de Cariacica. Espero que na próxima vez que eu voltar seja um pouco melhor, né? Eu só tinha vitória aqui. Aí agora, ó, vim com o Calma Tinoco, que não ganha fora de casa, porque da última vez que veio aqui empatou também. E a situação complica. Enfim, valeu.